Olá, pessoal. Estou aqui no 11º Congresso de Licitações e Contratos da OAB Santa Catarina. Estamos iniciando o nosso podcast com o nosso palestrante. Meu nome é Fernanda Sena, eu sou advogada, especialista em licitações e contratos, sócia da Menezes Nibur, mestre em Direito do Estado e da Sociedade pela UFSC. E vamos começar a nossa entrevista com o Eduardo Zanotto, que acabou de palestrar ali pra gente no auditório, falando sobre erros e possíveis soluções na Lei 14.133. Seja muito bem-vindo, nos honra muito com a sua presença. Obrigado, Fernando, obrigado. Na verdade, com esse currículo todo, eu que devia estar te entrevistando, né? Não ao contrário. Mas, na verdade, é um bate-papo, né? A gente poder conversar um pouquinho sobre a Lei 14.133, que eu acho uma legislação muito interessante. Ela traz muitas possibilidades, ela traz muita fluidez, e não sei se foi intencional ou não do legislador, o fato de ela remeter muito à regulamentação, ela permite uma customização que, para mim, é o diferencial dessa lei. Pena que eu estou enxergando que nós estamos com um pouquinho de receio, para não dizer falta de coragem, de fazer essa regulamentação do jeito que deve ser. Está todo mundo ainda muito acomodado, muito receoso, mas eu acho que a lei já está aí desde 2021, entrando em vigor em 2024, vamos dizer assim, fechamos o segundo ano de aplicação efetiva da lei. Eu acho que nós já temos algumas experiências para melhorar um pouco mais essa regulamentação, e já fica desde já minha provocação. Colegas advogados que trabalham com licitações, provoquem órgãos públicos a regulamentarem melhor. Tu acredita que existe algum medo de fazer essa regulamentação? Ao que exatamente tu atribui? Uma cultura de sempre padronizar, ver o que o outro está fazendo e fazer igual, não ter essa customização? O que tu atribui esse movimento de não regulamentar? Pô, Fernanda, essa é uma pergunta quase que filosófica, né? De onde viemos, para onde vamos? Por que não regulamentar? Eis a questão. Na verdade, se a gente observar com lupa a realidade da administração no que se refere a compras públicas, quem trabalha com compras públicas tem aquela sensação da maré estourando sempre. Uhum. Tá nadando e a onda tá vindo, tá estourando. Ou seja, é sempre um senso de premência, de urgência permanente. Sempre está atrasada a licitação, sempre o objeto, sempre está acabando o estoque, sempre já devia ter contratado, sempre a verba vai desaparecer. Então como essa rotina das licitações é insana no sentido de fazer a engrenagem girar, são raras oportunidades que nós podemos parar e pensar em regulamento. Parar e dizer, não, isso aqui realmente está bom para nós, isso aqui não está bom para nós. E aí o que é mais fácil? Fazer o benchmarking, que é um nome bonito para copiar. Uhum. Né? Então o que é mais fácil? Copiar, pega o que o órgão público fez, vão adaptando, se dá, se não dá, não dá. Só que o bonito é assim, se eu tenho condições de regulamentar, eu não preciso fazer isso de uma vez só. Eu posso fazer aos poucos. Se eu tenho um problema com segregação de funções no meu órgão, eu vou regulamentar a segregação de funções para esse princípio ser bem aplicado onde eu trabalho. Se eu tenho um problema com fase interna, onde a minha equipe não é especializada, ou a minha equipe é diminuta, é a minha equipe, como o pessoal diz, eu vou regulamentar de maneira que a fase interna caiba dentro da equipe que eu tenho. O registro de preço, quando que eu vou utilizar, quando eu vou utilizar. Ou seja, eu tenho vários degraus que eu posso ir montando para, no final, ter a escada pronta. Uhum. E nos falta um pouco disso, do operador que está assoberbado de tarefas, do gestor que também está assoberbado de tarefas e acaba fazendo atividades operacionais, quando não deveria necessariamente fazer tantas atividades operacionais. Uhum. Um cargo, às vezes, de um secretário municipal, ou secretário estadual, ou mesmo um diretor de autarquia, de câmara, que são cargos, em tese, estratégicos, nível estratégico, nível tático, eles acabam também mergulhando no operacional. E no momento que tu mergulha no operacional, tu acaba perdendo o que se espera de uma gestão. Perde a parte da gestão. Que é olhar para frente, que é Sim. planejar. Tem um ditado no mundo do empreendedorismo que diz o seguinte, né? Tu não pode ser o teu melhor funcionário. Uhum. Não pode. E em muitos setores eu vejo isso. O chefe é o melhor funcionário daquele setor. É o que mais conhece. Com isso, evidentemente, ele não chefia. Uhum. Com isso, ele executa. E aí,
isso traz todos os problemas que a gente já viu. Ele só executa, está sempre na linha de frente, não pensa o processo, enfim. Então, a realidade brasileira ela exige que a gente tenha um esforço a mais na nossa mudança de comportamento. Uhum. Regulamentar a lei significa, sim, parar, olhar o meu processo, ver onde estão os erros, isso às vezes dói, para aí conseguir ter um resultado ótimo, curto, médio e longo prazo também. Uhum. Pela tua fala, me parece bem evidente que primeiro a gente precisa ver onde dói, né? Então ter um diagnóstico do meu órgão, do meu município, para a gente entender o que precisa ser mudado, para então a gente mudar, né? Mas mudar querendo mudar, que é justamente a questão da armadura, que foi comentada na tua palestra, que é abrir mão dos velhos hábitos para ter a mudança efetivamente, né? Eu também observo que é possível que... Bom, eu trabalho no município, eu realmente tenho muita coisa para fazer, não consigo me dedicar para isso agora. Eu observo que uma alternativa também é fazer essa contratação terceirizada. Contratar uma equipe especializada para olhar para o meu município e entender, olha, e ouvir, né? Não, dói aqui na parte do planejamento, dói aqui na parte da fiscalização do contrato, e contratar talvez uma empresa terceirizada, por meio de licitação, enfim, para olhar e fazer essa regulamentação específica para cada órgão, cada município, né? Cada entidade. É uma alternativa viável? Como que observa isso na prática? Com certeza. Eu até vou mergulhar um pouquinho mais nessa tua questão, né? Primeiro, né? O fato de eu contratar alguém para me ajudar a fazer isso não significa que eu não vou fazer. Sim. Uhum. Ou seja, o fato de eu contratar alguém vai me acelerar o processo, mas igual eu vou ser obrigado a parar de fazer o que eu estou fazendo, pensar no processo como um todo e validar a regulamentação. Porque, às vezes, as contratações... eu lembro que... Eu sou um pouquinho mais velho que tu, imagino eu. E, na época, quando eu era criança, tinha um brinquedinho japonês que virou coqueluche, que era o Tamagotchi. Sim, Tá? Então, o que acontecia? Então, as crianças ficavam com o Tamagotchi e tinha que toda hora... Era o precursor das notificações de celular, o Tamagotchi. Toda hora querendo, agora tem que brincar, agora tem que dar comida, agora tem que fazer... E se tu deixasse o Tamagotchi parado muito tempo, ele morria. Sim. Né? E muitas vezes a administração pública pensa, não só a administração pública, os privados também, pensam que terceirizar é simplesmente pegar o Tamagotchi, ligar e deixar ele em cima do balcão. Basta terceirizar e contratar que o terceirizado resolve. Quando não... o terceirizado é um parceiro, ele vai cooperar comigo. O terceirizado eu tenho que, no mínimo, fiscalizar o que ele está fazendo. Eu tenho que ver se ele está fazendo direito. Né? A Lei 14.133 fala muito nisso, de cooperar, avaliar. Como é que eu avalio se eu estou fora, se eu estou longe? Não, para eu avaliar, eu tenho que estar no dia a dia ali. Então, terceirizar é uma alternativa boa? Mas não é uma alternativa fácil. Porque ela também vai me demandar trabalho. E se eu estou terceirizando, ou seja, estou trazendo alguém com mais expertise, mais conhecimento, essa pessoa vai me provocar mais, vai me fazer pensar mais. E daqui a pouco vai me convencer a fazer ajustes que daqui a pouco eu não estou preparado para fazer. Então, igual isso aí demanda, né? E só o que eu tenho a acrescentar é que, às vezes, essa terceirização, não necessariamente ela precisa ser integral, né? Não precisa regulamentar tudo de uma vez só, né? Sim, onde dói primeiro, né? Ela pode ser por tentativa e erro, inclusive. Né? Que é o normal. Na nossa vida, a gente faz as coisas... muitas vezes por tentativa e erro. Tentamos de um lado, não deu. Tentamos de outro, não deu. Vamos refazer. Mas como a regulamentação é nossa mesmo, por que não tentar? Sabes que uma das... Logo que surgiu a lei, eu estava bem entusiasta e já querendo usar várias coisas da lei. Não, vamos aproveitar, vamos usar e tal. E eu encasquetei com o credenciamento para mercados fluidos. Sim. Até, inclusive... mas o que é mercado fluido, afinal? Porque a lei não diz. Não pode ser só passagem aérea. Até eu faço um vídeo no meu canal do YouTube sobre mercados fluidos e tal, onde eu fico lá viajando. Enfim, se vocês quiserem, acompanhem. Fico à vontade, ficarei muito feliz. Mas eu tentei pensar em alguns objetos que existe uma certa sazonalidade em que, em tese, eu poderia trabalhar com essa ideia de cotação instantânea. Que, na verdade, é a grande revolução dos FIIs, que agora estão dizendo cotação instantânea. Que, para mim, isso é coisa que já está prevista na lei. Quando eu falo credenciamento do mercado fluido, eu estou falando de cotação instantânea. Tá claro? Então, se um objeto tem sazonalidade, ou seja, o preço varia de acordo com condições climáticas, meteorológicas, seja como for, e aí eu pensei
gêneros alimentícios perecíveis. Então, vamos criar um credenciamento para produtores de gêneros alimentícios perecíveis, fomentando o mercado local, evidentemente, onde se estabeleceria uma cotação instantânea dos itens disponíveis naquele momento de acordo com a sazonalidade. Porque o que é comum? Faz uma ata de tomate. Aí passa um mês, aumentou o valor do tomate. Sim. Depois cai o valor do tomate, ninguém quer trocar o valor. Aquela coisa toda. A gente sabe como é que funciona. Então, o que eu pensei, vamos fazer um credenciamento com cotação instantânea para esse tipo de gênero. Maravilhosa ideia. O edital perfeito, com o rodízio, o critério, como é que ia ser feita a distribuição da demanda, as cotações, como ia ser feito, prazos e tal. Lançamos, vieram empresas, enfim. Só não nos percebemos de uma coisa, que o credenciamento difere de outras formas de contratação, porque no credenciamento eu sou obrigado a manter publicado todos os que são credenciados. Se eu mantenho publicado quem são os credenciados, ou seja, quem estão aptos a me fornecer, e faço uma cotação instantânea com esses que estão publicados, há uma tendência de que antes de responder a cotação, eles conversem entre si. Então, o que é uma ideia aparentemente boa e factível, na prática, para mercados pouco competitivos, não se mostrou viável. A não ser que eu tivesse uma demanda muito grande de fornecedores entrando e saindo, onde eu não pudesse permitir que o mercado soubesse quem mais é credenciado. Ou pelo menos não tivesse essa certeza. Ou tivesse um mecanismo de sigilo ali, né, envolvido, mas ainda assim, o mercado muito pequeno não iria conversar com o outro e não daria certo, né? Exato. Então são tentativas e erros. Tentamos. Erramos? Sim. Quando nos apercebemos disso, né, anulamos o processo, revogamos, enfim, partimos para outra. Então, já que tocou na polêmica e o Six, como vem isso pra gente agora? Eu confesso que há uns 2 anos atrás, eu tava ainda no mestrado, acho que foi em 2024, eu escrevi um artigo, mas estava no Senado ainda. Eu escrevi um artigo ali pra matéria, nem cheguei a publicar, mas a redação estava bem confusa na época. Na época falava que era ele estava prevendo como inexigibilidade. Eu não sei se teve alteração disso na redação final, porque eu confesso que eu não tive nem tempo de ver como é que ficou. Mas tá todo mundo tá encarando de uma maneira bem promissora, como se fosse um marketplace público brasileiro, né? E eu confesso também que o meu primeiro tema de estudo, na verdade, assim, eu ia entrar no mestrado para falar sobre marketplace na administração pública. E aí eu fui vendo interessante. Não, super, mas assim, como não existe, teria que ser uma tese. Teria que ser uma tese de doutorado, que o João inventasse. Enfim, inventasse não, né? Que eu defendesse, sugerisse alguma coisa. Pro mestrado não daria. Então eu só tirei a parte do marketplace e coloquei para custo de transação para eu entender se iria melhorar ou não os custos de transação. Enfim, daí mudou totalmente. A gente entra de um jeito e sai do outro. Mas enfim. Tentativa e erro de novo. A gente vai analisando, estudando, ver que vai ficando diferente. Mas enfim, isso para dizer que, pelo que eu entendi dessa alteração da norma, vai também ser por regulamento, né? Vai ter que ser regulamentado esse e-marketplace brasileiro. E eu não sei se tem esse conhecimento sobre isso, mas o Chile, a licitação é exceção. A regra é que não se contrate por licitação, mas eles têm lá um Mercado Livre de igual marca, Mercado Livre, Sim. Mas um cadastro de fornecedores aptos a fornecer a qualquer momento. Isso, mas já com um preço como se fosse uma plataforma mesmo de contratação. O fornecedor adere e aí, se ele é demandado, ele apresenta. Isso. Essa prática do Chile, ela é utilizada em alguns nichos de mercado, inclusive, né? Materiais médicos hospitalares. Existem plataformas que são especializadas nisso. Claro que o mercado privado usa mais, né, do que o público, até por falta, às vezes, de regulamentação. Mas, de fato, tu lembraste de uma situação muito curiosa mesmo, que em 2024 teve efetivamente um projeto de lei que ele acabou não indo adiante porque ele caducou, perdeu algum prazo legislativo, né? E aí ele não foi mais adiante, mas a ideia era criar também esse sistema de compras instantâneas, enfim. O que, na minha opinião, não precisa. De novo, eu acho que a lei já tem ferramentas para a gente viabilizar o mercado de compras instantâneas. Por meio do credenciamento. Seja do pequeno valor e da combinação do credenciamento com registro cadastral unificado e padronização.
Porque se eu posso padronizar bens e fornecedores, se eu posso ter um cadastro unificado, onde lá já vai ter todas as informações de habilitação do fornecedor, e eu já tenho o meu objeto padronizado, ou seja, sei qual é a marca, sei qual é o produto, e tem um universo gigantesco de credenciados e de cadastrados, a cotação instantânea ela me parece natural. Claro, faltaria delimitar que situações que isso aconteceria, mas eu entendo que com os mecanismos que a lei traz, com os institutos da Lei 14.133, isso já seria facilmente implementável. Então o SIX ele vem como uma provocação, eu enxergo como isso, uma provocação. Vamos contratar através de compras instantâneas? Vamos, beleza. Só que a lei traz duas pegadinhas que eu acho bem perigosas. Primeiro, que ela condiciona a uma robusta regulamentação. Porque ela simplesmente não diz tem que regulamentar, SIX mediante regulamentar. Então, a gente está falando SIX, projeto de lei 2133 de 2023, né? Acho que às vezes quem está no síndrome não está por dentro. Então, ela diz tem que regulamentar isso. Ou seja, a própria lei já traz requisitos que têm que ser regulamentados. O que, se eu conheço bem o regulamentador brasileiro, a tendência de inchar a norma é muito grande. Sim. Ainda mais, provavelmente vai sair no âmbito federal, né? Exato. E a gente vai copiar, ou seja como for, ou o âmbito federal vai permitir que a gente use o sistema deles. Enfim. Eu, a princípio, não vejo muito sentido em, por exemplo, um município que não seja um grandíssimo município de São Paulo ter. Porque com certeza vai ter um custo bem grande de implementação e não faria sentido eu aumentar os custos para facilitar um método, assim. Eu acredito que ou vai sair pelo governo federal ou talvez um grande município, um grande estado, se tenha robustez suficiente para Em tese deveria ser uma ferramenta do PNCP, em tese. Sim. Que o PNCP já, em tese, permitia isso também. Mas a lei, ela tem várias utopias, mas, enfim, só para voltar ao raciocínio. Então, ela exige essa regulamentação forte do que seria o SIX, que na minha visão não precisaria, porque eu já tenho institutos legais que me permitem fazer isso, e poderia usar tranquilamente como se fosse um aplicativo, que acredito que seja essa a ideia, né, otimizar esse tipo de contratação, mas a lei, ela, com base nessa ideia de normatização, a lei ela fala do SIX, traz isso como um sistema de cotação instantâneo, como uma revolução, o que espero que seja, mas eu acho que vai. Infelizmente, minha visão hoje é pessimista. Eu acho que vai ser tipo uma plataforma Contrata Mais Brasil para compras. Contrata Mais Brasil ela é mais voltada para serviços, né? Pequenas tarefas, o pedreiro, a manutenção, o encanador e tal. Né? E eu acho que não se encontrou ainda muito bem enquanto ferramenta, muito embora seja válida. Sim. Assim como o SIX também pode ser válido. Mas nessa lei, no PL que trata do SIX, também modifica o artigo 175 da Lei 14.133. O artigo 175 fala da fase externa da licitação ser realizado em portais de compras. E permitindo que portais privados comportem o processo de contratação pública, a fase externa. A lei permite isso. A alteração do PL diz portais privados ou públicos, conforme regulamentação. Ou seja, esse PL dá a entender que haverá uma regulamentação sobre o que também poderá ser desenvolvido e disponibilizado em portais privados de contratação pública. O que, para mim, pode ser algo que daqui a pouco não seja tão bom para um processo de contratação mais ágil, mais transparente. No final do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União fizeram um estudo sobre os portais de compras e averiguaram ter indícios de fraude, né? Então, talvez essa alteração tenha vindo, de repente, para dar mais segurança jurídica sobre o que hoje é praticado no mercado, né? Tudo bem, Fernanda, mas olha só, o fato de ser regulamentado não diz que vai ter menos fraude ou não. Mas talvez mais segurança, né? A Lei 8666, ela veio com a premissa de burocratizar as licitações para ter menos corrupção no início dos anos 90.
A premissa dela era isso, não, vamos burocratizar, vamos deixar ele bem amarrado para não ter espaço para corrupção, para fraude. E na prática não foi o que aconteceu. Então, e outra, a regulamentação não exime de fiscalização. Eu acho, e tem total apoio, que os tribunais de contas têm que sim fiscalizar os portais. Tem estrutura para isso, tem conhecimento para isso, tem que fiscalizar. Agora, se o portal ele é um portal que ele é inadequado, aí ele tem que sofrer as consequências disso. Sim. Eu não entendo que uma regulamentação ela necessariamente venha acabar com esse problema. Pelo contrário, do jeito que o Brasil gosta de regulamentar, de inchar as normas, eu prevejo que a gente pode estar dando um tiro no pé e não permitindo outras funcionalidades nos portais de compras. Por exemplo, por que um portal de compra privado não pode me oferecer um módulo de gestão de contratos com um termo de recebimento embutido, onde eu tiro uma foto no aplicativo e já cai lá no portal? É muito mais fácil o privado fazer isso, desenvolver isso, do que eu fazer um PMI para começar a buscar um projeto sobre isso. A gente sabe que o privado ele consegue agir de maneira muito mais ágil, ele consegue conversar melhor, entender as demandas do mercado. Enquanto a isso, eu não tenho dúvidas. Se houver regulamentação, com certeza vai dar bastante pano para manga, porque a gente não costuma ser enxuto nos nossos regulamentos, também não somos enxutos nas leis, né? E se o nosso regulamento é ruim para nós, que somos público, que dirá para os privados, né? É mais complicado ainda. Realmente são coisas aí para o futuro que nós precisamos avaliar como vai ficar. E acho que uma certa urgência também que a gente precisa ter é desmistificar o papel do ETP como um documento intangível nos processos de contratação. Eu acho que o ETP tem uma função fundamental de ser o start de uma licitação e muitos órgãos públicos trabalham o ETP de maneira muito formal, de maneira muito... Ok, só botando um rótulo ali no documento para ter o documento e não utilizar essa sua funcionalidade. Claro, a gente partiu de uma cultura em muitos órgãos de planejamento zero para ter que ter planejamento, então qualquer mudança nesse movimento pendular, ele acaba sendo traumática. E querendo ou não, a Lei 14.306 trouxe alguns termos que assustaram um pouco a administração, pelo menos a administração não no nível federal, estadual, que são mais preparados, mas pelo menos no nível municipal, né? Cito segregação de funções. Que medo, segregação de funções. E o ETP acabou sendo o bode expiatório da fase interna. Eu lembro que eu fiz uma rodada aí de consultoria pelo Estado para a implantação da nova lei, e a primeira pergunta que vinha era essa. Tá, e o ETP? Para que serve? Eu não sei fazer, eu não vou fazer. E aí, os primeiros regulamentos que a gente foi criando foi justamente flexibilizando a figura do ETP para justamente não engessar um processo que a gente sabia que ia ter uma certa resistência em ser implantado. Mas eu acho que ele é um documento riquíssimo, muito válido, e que se ele entra numa cultura de maturidade e processo de contratação, ele resolve a tua fase interna. Eu acredito, a minha principal crítica ao ETP é quando ele é utilizado de uma maneira que ela não é adequada. Vamos lá, o ETP ele tem uma série de requisitos que precisa ser cumprido para que ele seja feito, né? Então lá a 14.303 vai trazer quais requisitos que são necessários para que faça o ETP. A minha maior crítica é quando esses requisitos eles não são adequados ao objeto que se está pretendendo contratar. Então, assim, tem que ter uma adequação precisa ser adequado o que a gente quer contratar com o trabalho que a gente vai ter para contratar. Se eu quero contratar uma coisa que é muito simples, que é do meu cotidiano, que o valor é muito baixo, risco é muito pequeno, não faz sentido eu ter um excesso de etapas de burocracia. Então, essa adequação que é possível ser feita por meio da regulamentação, é essencial que... ETP simplificado, enfim. Isso. Para justamente assim, para a gente não criar, não dar incentivo para que uma cultura o ETP é só para forma, e a gente esquecer da importância do documento. Por exemplo, se o município licita medicamento todo mês, ele já sabe
licitar aqueles medicamentos. Se agora o município precisa contratar um sistema de gestão de software, de almoxarifado, nunca fez isso na vida, nunca teve. Isso daí exige que realmente eu tenha uma complexidade maior de planejamento. Então, é adequar o meu objetivo com o meio com o objetivo, né? Então, eu acho que é isso que o regulamento ele permite. Mas voltemos à questão da cultura da premência, né? Essa questão, vou contratar um sistema de gestão. O que é o caminho feliz? O que a lei prevê? O sistema de gestão é totalmente customizável, né? Eu tenho várias possibilidades de mercado. Então, é óbvio que eu preciso ter esse entendimento de que, puxa vida, para um objeto dessa complexidade, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho Exatamente. Que prospectar fornecedores, que não está errado. Não tem problema conversar com o fornecedor antes da licitação, né? Desde que seja uma conversa transparente, que tu saiba que o fornecedor, obviamente, vai dizer que o produto dele é melhor, que o serviço dele é melhor. O filtro é nosso, o filtro é da administração, né? Agora, de novo, se eu trabalho na cultura da premência, o que é mais fácil? Pegar um termo de referência de alguém que já licitou, né? Eu não vou nem falar aquele que o fornecedor eventualmente te manda para ajudar. Não, vou te poupar trabalho aqui. Não vou nem falar sobre isso. Não falei, ponto. Eu vou lá e copiei de um outro edital um termo de referência que, bom, licitou, se deu certo para lá, vai dar certo aqui também. Era isso, sem fazer análise daquilo que pode acontecer. Nós perdemos oportunidades com isso. Porque daqui a pouco eu tenho um sistema no âmbito regional que ele atende a minha necessidade. Daqui a pouco eu tenho um sistema que é usado, pelo contrário, do outro lado do país, que é bem mais interessante do que eu tenho aqui, bem mais rápido. Enfim, mas de novo, esbarramos na questão de disponibilidade. Temos equipe com disponibilidade para fazer esse trabalho nesse nível de maturidade que a gente espera. Esse é o grande desafio dos órgãos públicos e, para isso, eu converso muito com gestores públicos e eu bato muito na questão de propósito. Não estou discutindo a questão política, estou discutindo a questão de propósito. Que legado que se quer deixar? Que legado? O que eu quero fazer? Como é que eu quero melhorar? Como é que eu quero tornar o meu ambiente, a minha repartição pública menos insalubre, vamos dizer assim? E para isso a gente se desafia. Eu desafio os gestores a isso, a tirar a armadura, né, a deixar que ideias novas entrem e que aquilo que realmente é o teu propósito saia. Porque a armadura fecha dos dois lados, né? Não deixa entrar e não deixa sair. Então, se eu quero, de fato, licitar melhor, tenho um propósito de deixar um legado para a comunidade que eu vivo, seja meu ramo profissional, seja um conselho de classe, seja uma autarquia, seja um serviço público qualquer, uma estatal, se eu tenho essa visão de que o que eu faço é para servir a coletividade, eu preciso, de alguma forma, achar um tempo na minha rotina caótica para melhorar. Então, o desafio não é tão da lei, não é tanto da regulamentação, mas é um desafio de brio, de vontade, de coragem, de mudar, de querer fazer um pouquinho diferente. E tem municípios, às vezes, que eu presto consultoria e chega no final do ano e o secretário me chama assim, Zanotto, o que tu fez que esse ano sobrou orçamento? O que tu fez? Eu digo, simplesmente a gente começou a organizar a casa. A gente começou a construir os degrauzinhos da escada. E, às vezes, um básico bem feitinho. Dá resultado, né? Feijão com arroz bem cozidinho, bem temperadinho. Às vezes é melhor que muito banquete por aí. Legal. Então, já partindo para o final, eu já deixasse tua mensagem bem clara nessa tua última fala, mas eu queria acrescentar que quando a administração pública consegue ter mais eficiência, que eu acho que traduzindo o que tu falou, é ser mais eficiente, né? No final, a população ganha serviços melhores, a população, enfim, vê a iluminação pública melhor, vê o posto de saúde mais bem atendido, vê o medicamento que precisa. Então, assim, o papel do gestor público ele é muito importante e ele reflete diretamente na vida das pessoas, né? Então, se quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Obrigado, pessoal. É isso. Tenham coragem de mudar. A lei é uma lei muito boa, ela é uma lei muito fluida, ela é uma lei muito
customizável, mas que ela também te exige uma maturidade dentro do processo. Uma fase interna bem construída, uma fase licitatória caprichada para a gente poder ter contratos de longo prazo que não vão me dar dor de cabeça tão cedo. Então, vamos ter coragem de aplicar a lei de maneira oxigenada, vamos dizer assim, e nos despir da nossa armadura do sempre foi assim. Obrigado, Fernanda, pelas provocações, pelas perguntas, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para a advocacia catarinense. Obrigada então, pessoal. Nos siga nas redes sociais e até uma próxima.